Amém. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, damos-te agora graças por estarmos aqui. Damos-te graças por vermos a tua graça, Pai, na obra que tu criaste e formaste, Senhor, aqui neste país, de que nós fazemos parte com tanto orgulho, Senhor. E vemos, Pai, aquilo que tu tens feito, as tuas grandes maravilhas, Pai, no nosso meio, Senhor. Agora abençoa o serviço de hoje. Pedimos, Pai, que tu nos possas ajudar com a tua palavra, abençoar os nossos corações e que todos nós possamos, Pai, ser alimentados e edificados nesta manhã com a abertura da palavra e com palavras da tua mensagem, Senhor, para estes dias. Damos-te graças, Pai, por nos teres trazido até aqui, Senhor. Continua, Pai, a edificar-nos, continua a alimentar-nos, continua a dar-nos a mão, Senhor, para irmos mais além contigo. É a nossa oração nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Vamos abrir em Daniel capítulo 12, versículo 1, nesta manhã. Quero dar bom dia a todos. E o meu tema nesta manhã tem a ver com o versículo 4. O conhecimento se multiplicará para lá do ponto sem retorno, para lá do ponto sem volta. Vamos ler então em Daniel capítulo 12, vamos começar no versículo 1, vamos ler até ao versículo 4. E amém, estamos juntos? E diz: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo, ou até ao tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra, a leitura. Podem sentar. Amém? Vamos falar deste tema por alguns momentos. Não quero ser muito extenso, já são 11 horas. Mas o foco desta manhã é este versículo 4. Daniel fecha as palavras, sela o livro até aos nossos dias, até ao tempo do fim. E o que é que vai acontecer? Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Então, um dos pontos em que nós vemos que estamos nos últimos dias é isto, porque a palavra estava fechada, o livro estava selado, a palavra está aberta, os selos foram abertos. E neste tempo, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Amém? E nós vemos isso a acontecer já há muitos anos, que estamos a acompanhar isso. Há uma lei na eletrónica que diz que, e tem-se cumprido desde os anos 70 até agora, a cada 2 anos os componentes eletrónicos duplicam a sua capacidade, duplicam a sua velocidade e o preço mantém-se. Ou seja, um computador, por exemplo, a cada 2 anos duplica o seu poder e o preço é o mesmo. Por isso é que esses equipamentos desvalorizam tão rápido. É por causa disso. Porquê? Porque a maneira como a tecnologia está a crescer, a maneira como o conhecimento está a avançar, leva a isso. Não só nessa área, amém? Como vamos ver, não só nessas coisas tecnológicas, noutras áreas. Amém? Alguém tem um telemóvel antigo? Um telemóvel antigo? Quando o homem foi à Lua, quando aquela nave levou os homens à Lua, essa nave tinha menos tecnologia do que esse telemóvel antigo.
Quer acreditem, quer não acreditem. Essa nave que levou os homens à Lua em 69 tinha menos potencial que um telemóvel antigo hoje. Esqueça os novos, que esses ainda são mais avançados. É esse tempo que estamos a viver. O mundo muda todas as semanas. Esta sexta e sábado estive numa ação de formação com empresas da área da tecnologia, da engenharia, e houve lá um homem que disse: nós temos escritórios em São Francisco, em Lisboa e na China. A nossa empresa não para. Trabalham 8 horas na América, passam-nos para nós. Nós trabalhamos 8 horas, passamos para a China, por causa do fuso horário. Quando a China acaba, já está a amanhecer na América, passam-lhes o trabalho. Então, a informação daquela empresa gira à volta do mundo 24 horas por dia, e é por isso que a empresa produz. É por isso que multiplicam as suas fábricas, é por isso que multiplica a quantidade de informação que conseguem gerar e produzir, é por isso que o conhecimento aumenta. E tudo isso começou no século XX, e tem crescido. E os países desenvolvidos são muitos, os países em vias de desenvolvimento são cada vez mais, e os países que não são desenvolvidos, nos anos 90 já seriam desenvolvidos, se fosse hoje. Os países de África têm mais tecnologia do que a América nos anos 80. Os países da Ásia, onde não há telemóveis, são cada vez áreas mais pequenas. Onde não há cobertura de sinal, onde a internet não chega, são cada vez mais pequenas as áreas. Não é? O profeta diz na mensagem: como o anjo veio a mim. Tem sido uma das coisas mais espantosas que tenho reparado nas linhas do meu ministério para o nosso Senhor Jesus, é a peculiaridade das pessoas. O que é que as distingue do resto? O que é que há de interessante nas pessoas? O estudo da vida humana é uma das maiores coisas que uma pessoa pode estudar, observar a natureza das pessoas. E nas diversas partes dos países e do mundo onde eu vou, você repara que há uma atitude diferente que as pessoas têm em relação a Cristo, em relação ao seu serviço, em relação aos seus servos, em relação à adoração. As pessoas são diferentes. As pessoas reagem de maneira diferente. Há uma influência em cada um destes países. Há uma atitude diferente em relação às coisas de Deus. E uma das coisas é que um tipo de reunião vai ser maravilhoso numa parte do país e não vai funcionar noutra parte do país. Ora, ele está a falar da América. A América é do tamanho da Europa. Portanto, podemos passar para a Europa. Uma reunião em Portugal é diferente de uma reunião noutro país. Amém? Eu sou testemunha disso. Um tema em Portugal pode não ter a mesma influência noutro país. Amém? Agora, muito disso é a forma como as pessoas são ensinadas. E a igreja nunca vai viver acima daquilo que o seu pastor ensina. Raramente se vê isso. Se tiver um mestre bom, são, saudável do Evangelho, normalmente vai encontrar esse tipo de igreja. E é até onde o seu pastor o guia, os pastores de que você se alimenta, é até aí que a igreja vai crescer. E nós podemos aplicar isso à forma como fomos criados. A forma como fomos criados moldou o nosso caráter. Moldou, até hoje, a forma como nós pensamos, a forma como reagimos, a forma como o nosso raciocínio processa o mundo à nossa volta. Tudo isso começou lá, desde o dia em que nós nascemos. O ser humano não para, a nossa vida não para, só para no fim. O nosso cérebro está sempre a trabalhar, sempre a processar coisas novas, a aprender coisas novas. Amém? E o profeta diz que isso parte da forma como nós começamos a encarar o mundo. Isso parte lá desde o princípio. A nossa vida espiritual é exatamente da mesma forma. A forma como nós fomos criados na mensagem pode ter influência se vamos no rapto ou não. Pode ter influência a que velocidade caminhamos com Deus ou não.
E lembre-se que Deus é como, também não para. Deus também não para. Deus continua a trazer mais e mais e mais informação para nós processarmos, para nós crescermos. E o mundo está debaixo de uma influência hoje em dia em que esta quantidade de informação duplica a toda a hora e momento. Em que esta quantidade de informação está aí cada vez mais disponível. Agora, como o profeta dizia em relação à televisão, podia ser a maior ferramenta para o Evangelho. E transformou-se numa ferramenta poderosíssima de Satanás. Depende daquilo que fazemos. Mas a influência e a característica dos nossos dias é essa mesma. Os homens correrão de um lado para o outro. O que é isso? Eu já tive propostas de trabalho que era isso. Está aqui, 2 semanas está na Arábia, 2 semanas está na China, 2 semanas está na América, volta, outro projeto. Está aqui, está na Alemanha 2 semanas. Há quem goste dessa vida. Há quem o irmão que esteve aqui da Alemanha tem um bocado desse trabalho. São trabalhos que hoje existem. São trabalhos necessários. As empresas não trabalham só em Portugal, porque Portugal é um meio muito pequeno. E com a quantidade de informação, com as vias, os aviões, a internet, as empresas deixaram... O nome das empresas deixa de ser um nome português, começa a chamar outra coisa, começam a ter nomes estrangeiros. Porquê? Porque são empresas cada vez mais globais, são mercados globais, porque só assim é que se consegue produzir receita. E é assim que o mundo está a funcionar hoje. Porque é a unção do tempo. É a forma como o mundo tem de estar a trabalhar hoje. Porque a Escritura diz. É a forma como o mundo é suposto estar a trabalhar hoje. E está. Mensagem, perguntas e respostas. O profeta diz. Há uma pergunta. Sabendo que você é o profeta, e o profeta para a hora em que estamos a viver, chegará o tempo em que o povo de Deus terá de fugir para o Arizona consigo? Porque ele no início de 63, final de 62, ele mudou de Indiana, de Jeffersonville, mudou-se para o Arizona seguindo uma visão. E as pessoas dizem, se é assim, pode dizer-nos quando o tempo chegar? E ele diz, claro que vou dizer-vos. Agora, vê como é fácil para as pessoas. Mas, amigo, não tem nada a ver com este tabernáculo. Ele não se mudou para lá por causa do tabernáculo. Ele não estava no tabernáculo Branham por ser aquele local em que a noiva tem de estar. Não é isso. Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, todos os santos morreram por todo o mundo. Queimados, afogados, os leões. Eles virão de toda a fissura e de todo o canto do mundo. Eu espero estar lá. Amém? Ele viu a noiva, todas as nações, cada uma ataviada de forma diferente, com as cores da sua nacionalidade, mas toda ela era diferente. Tinha uma característica, vestiam-se de forma santa, cantavam o mesmo hino, louvavam o mesmo Deus, andavam o mesmo passo, andavam o mesmo ritmo. Amém? Mas cada uma estava vestida de forma diferente. Cada uma representava um país diferente, das nações do mundo. Eles virão de todo o mundo. Eu espero estar lá. Eu não sei onde vou estar. Ele não sabia. Eu não sei se vou estar no Arizona quando o Senhor vier. Eu não sei se vou estar na terra quando o Senhor vier. Mas seja onde for, se eu estiver nesse grupo, nada me pode impedir de estar lá. Nada me pode impedir de ir no rapto. Nada me irá impedir de estar lá quando Cristo vier. E nós estaremos lá representando este país. Nós estaremos lá representando a noiva para esta era difícil, para esta era de provação, representando também este país. Todas as nações terão de estar lá representadas. Amém? O único lugar em que eu tenho de estar é em Cristo, porque aqueles que estão em Cristo, Deus vai trazê-los com Ele. Amém? Porque é chamada a vinda de Cristo. E Cristo não pode vir sem a sua noiva. Cristo não pode vir se não for apenas para tomar a sua noiva. Amém? Provérbios 1:5. Para o sábio ouvir e crescer
em sabedoria e o instruído adquirir sábios conselhos. Nós vamos agora focar um pouco nestas palavras: sabedoria, ciência, conhecimento. Estas palavras que estão na Escritura que significam a mesma coisa. Sabedoria, ciência, conhecimento. Nós estamos a falar aqui de, por um lado, o conhecimento de Deus, por outro, o conhecimento do mundo. Amém? Estamos a falar disso. Isaías diz: todavia o Senhor agradou-me ele fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Isaías está a falar de Cristo, mas há aqui um conhecimento que ele tem. Há aqui um conhecimento pelo qual ele pode justificar a muitos. E o nosso conhecimento que nós temos das coisas de Deus, aquilo que o profeta fala, na estatura de varão perfeito, esse conhecimento foi aí que Cristo nos justificou. Ao sabermos, ao termos a noção de que Cristo se entregou por nós, de que Ele derramou o seu sangue por nós, de que Ele cumpriu Isaías 53 também por nós. Amém? Como o eunuco dizia, lendo isto, está Isaías a falar de si? Está Isaías a falar de outro? Quem é este Cordeiro? Este conhecimento é aquilo que nos justifica. E é importante, então, no nosso caminho com Deus, nós construirmos este conhecimento. É importante para nós edificarmos este conhecimento. É por aí que somos justificados. Quando temos esta relação com Deus, em que edificamos o nosso conhecimento das coisas de Deus, daquilo que Ele representa na nossa vida, daquilo que Ele faz por nós, daquilo que Ele nos traz na palavra. Amém? Ciência, a palavra ciência significa percepção, capacidade, discernimento, entendimento e sabedoria. Tudo isto é o significado de ciência. Em Gênesis 2 diz: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a nossa era é uma era de conhecimento, é uma era de ciência. De um lado, Deus levou-nos a um maior entendimento da palavra. Deus abriu a Escritura para nós. Deus abriu os selos. Coisas fechadas desde milhares de anos, desde o tempo de Daniel, desde o tempo em que os profetas tinham visões e não sabiam, visões do dia do Senhor, visões do tempo do fim e não sabiam o que significava. E era-lhes dito: fecha, espera, guarda, não escrevas, não digas. Hoje está aberto. Hoje nos foi trazido, nos foi revelado. Ou seja, o conhecimento que nós temos da palavra é muito maior do que há uns séculos atrás. O conhecimento das Escrituras é muito maior, está muito mais aberto do que no tempo de Lutero, em que ele apenas tinha mais um salto que o permitiu sair do movimento católico, que o permitiu sair daquele sistema. Ele tinha muito pouco onde se fundar, mas a justificação permitiu-lhe apenas dar esse salto e ele foi salvo. E os santos estão guardados para o rapto. Amém? E depois, com Wesley, mais um pouco foi acrescentado.
Então, esse mais um pouco, a santificação, permitiu-lhes deixar essa nova denominação luterana e passar para mais luz. E depois, quando vieram os pentecostais, o mesmo salto permitiu-lhes, por mais um pouco, deixar essa nova denominação e criar um novo movimento do batismo do Espírito Santo. E hoje, com o profeta, nós damos um grande salto, em que largamos todas as denominações, identificámo-las, sabemos o que elas querem dizer, sabemos o que é falsa doutrina e o que é sã doutrina. Amém? Temos o conhecimento de que todos os santos do Antigo Testamento queriam ter, de que todos os santos ao longo das eras desejavam saber. Mas esse Evangelho foi restaurado. Esse Evangelho está agora aqui restaurado e o conhecimento está aí. Do outro lado, existe uma outra árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Mas chegou um ponto em que o mundo e as comodidades do mundo oferecem-nos essa árvore da ciência desde que nós nos levantamos até que nos deitamos. Cabe-nos a nós saber usar isso. Nós temos carros, nós temos casas, saneamento, luz, eletricidade. Tudo isso vem da ciência. Tudo isso vem da tecnologia. Tudo isso vem deste movimento que estava nas Escrituras. De que nos últimos dias o conhecimento iria se multiplicar. E os homens iriam andar de um lado para o outro. Eu lembro-me de um professor meu me dizer que ele ia uma vez por ano na Páscoa, a pé. Ele morava ali à beira do Salgueiros. E eles iam uma vez por ano, era só campos, uma vez por ano, a Sedufeita, a pé, para a igreja. E era uma grande caminhada. E era um dia inteiro. Iam a Sedufeita e vinham, uma vez ao ano. De resto, cultivavam os seus campos. E essa era uma grande jornada na infância dele. Hoje, se apanharmos o metro no mesmo sítio, passado 5 minutos estamos em Sedufeita. Amém? Em 50 anos. Ou em 40. É assim que o mundo está. Amém? Jó diz, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. E já está a falar daquilo que nós temos acesso hoje. Já começou a falar de coisas como na minha carne verei. O que é que isso quer dizer? Se alguém lhe perguntasse o que é que isso quer dizer, não sei. Eu disse isso? Eu? A mesma coisa com Isaías, uma virgem com... O que é que isso quer dizer? Eu disse isso? Está aqui gravado. Está aqui escrito, está aqui a profecia. Não sei. Se o Senhor falou, o Senhor cumprirá. Amém? Salmos diz, ensina-me bom juízo e ciência, pois criei nos teus mandamentos. Se a Bíblia diz que existe bom juízo, boa ciência, existe mau juízo e má ciência. Amém? Existe ciência para edificação e ciência para destruição. Amém? O temor do Senhor é o princípio da ciência, mas qual ciência? A boa ciência, a ciência de Deus, a ciência da árvore da vida. Amém? Os loucos desprezam essa sabedoria, desprezam esse conhecimento, preferem o outro, preferem o conhecimento da árvore, da ciência do bem e do mal. Amém? Preferem esse lado. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então a palavra tem em si uma ciência, um conhecimento que é importante para nós. Vem diretamente da boca do Senhor para nós. Amém? Do outro lado, também há outros mensageiros, com outras bocas a falar. E nós temos de ter uma percepção de que temos de alimentar a árvore certa. De que temos de regar a árvore certa.
Quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for suave à tua alma, o que é que Salomão está aqui a falar? De que é que Salomão está aqui a dizer? Ele tinha sabedoria, mas dada por Deus. Os homens do mundo gostavam muito de ouvir, mas vinha de Deus, não vinha da ciência. É diferente. É diferente dos dias de hoje. Porque nos dias de hoje há muitos homens que têm muita sabedoria, muito entendimento, e fazem biografias e põem as suas citações em todo lado. Mas de onde é que vem esse conhecimento? De onde é que vem a sabedoria deles? Quem é que está a falar por eles? Quem é que alimentou o espírito desde que eles nasceram? Quem é que os fez crescer? Onde é que eles cresceram? Quem é que os alimentou para eles terem aquele conhecimento? Foi a árvore da vida? Ou foi a árvore da ciência do bem e do mal? Não é? Mas hoje estamos num expoente de conhecimento. Não só de uma da árvore da vida, do conhecimento da palavra, como no mundo. E nem todo o conhecimento nos vai edificar. Nem toda a sabedoria nos interessa. Agora, nós podemos usar coisas que o mundo nos coloca para nos edificarmos, para melhorar a nossa vida. Deus não quer ninguém miserável. Amém? Eu lembro-me, estava uma vez nos Estados Unidos e vi um povo, uma comunidade chamada Amish. Os homens têm todos barba e vestem-se como no século XVIII. As mulheres têm todas o cabelo comprido, vestidos e chapéus. Eles andam com carroças, não têm luz em casa e vivem da agricultura, não colocam produtos, pesticidas, adubos, nada. Vivem da natureza, compram e vendem a partir daquilo que a terra lhes dá. E está tudo bem. Embora essa seja uma posição que a Escritura condena, porque eles muitas vezes têm aquela posição, eu sou mais santo que tu. A Bíblia condena isso. Mas na essência está bem o que eles estão a fazer, se aquilo os alimenta, se aquilo os faz satisfeitos para com Deus. Nós hoje, nós precisamos de chegar a mais pessoas. Nós precisamos de alcançar mais pessoas. Nós precisamos de mandar mensagens. Nós precisamos de mandar Bíblias. Nós precisamos de pôr vídeos. Nós precisamos de pôr essa palavra a sair. E a tecnologia ajuda-nos a fazer isso. Amém? Se um país não tiver boas estradas, escusa de mandar para lá cartas. Escusa de mandar para lá encomendas. Não vai chegar. Não vai chegar. Se quer mandar mensagens para Moçambique, para a Nigéria, vá lá e entregue. Porque se mandar para o correio não vai chegar a certos sítios. Não vai. Não tem estrada, não tem como ir, não há moradas. E é muito grande. Não vai chegar. Vá lá e entregue ao seu. Deixa eu ver. Tá. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós por Ele, são todas as coisas feitas por Ele e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, que é condenado na lei, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Amém? Portanto, nós podemos trazer isto para o nosso dia. Aquilo que nós comemos é não apenas aquilo que entra na nossa boca, é aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. Não é? Pouco como estamos aqui a fazer. Nós dizemos
queremos ser alimentados. Nós não estamos aqui a comer nada, nós estamos a ouvir, a ver. Amém? E é isso que significa também ser alimentado. É aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos. Ora, se nós comemos coisas sacrificadas aos ídolos, se nós vemos coisas dadas aos ídolos, estamos a prejudicar o nosso conhecimento das coisas de Deus. Estamos a prejudicar o nosso crescimento para com Deus. Amém? Porque há coisas aí fora que são transmitidas pelos mesmos meios como uma mensagem é transmitida e são dadas aos ídolos. Usam os mesmos canais, os mesmos meios, mas são dados aos ídolos. E nós, ao comer isso, Salmos diz para nós não colocarmos os nossos olhos em nada que seja do maligno. E quando nós nos alimentamos dessas coisas, estamos a pôr dentro do nosso corpo coisas dadas aos ídolos. E isso diz Paulo, vai impedir o nosso crescimento. Isso vai nos manter em baixo. Quando o que nos é pedido é que cresçamos a cada dia. Deus continua a avançar e nós não podemos ficar para trás. Nós temos de acompanhar esse conhecimento de Deus. E a única forma que nós temos de fazer isso é alimentarmos-nos das coisas de Deus. Amém? Para que o nosso conhecimento possa crescer nas coisas de Deus. Então nós vimos em Daniel 4, tu, Daniel, fecha estas palavras, sela o livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Amém? Esse é o nosso tema de hoje. Esse conhecimento se multiplicará. Mas muitos correrão também de uma parte para a outra. Eu tenho aqui um gráfico que mostra a curva de aprendizagem. Então, nos últimos 2000 anos, isto representa o tamanho do conhecimento que o ser humano, em média, via. E eu já vi que no século XVIII, a quantidade de informação que uma pessoa encontrava toda a sua vida, a quantidade de informação que essa pessoa recebia, era o equivalente a um jornal de hoje. No século XVIII, tudo o que uma pessoa sabia na sua vida, hoje é equivalente a um jornal. E nós vemos que ao longo dos últimos 2000 anos, de repente, o nível de conhecimento, o nível de informação que nós temos e vemos e recebemos na nossa vida, cresceu. Cresceu sem medida. A quantidade de coisas que passam pelos nossos olhos, que nós ouvimos, que nós lemos, que nós recebemos, a quantidade de escolaridade em média que as pessoas têm, cresceu muito. Para fazermos uma pequena comparação, a informação na parte digital é codificada em zeros e uns, chamados bits. A todos ouvimos falar disso. Bits. E isso, em sequência, está a transmitir informação. Basta ter um receptor que entenda o que aquilo quer dizer. E nós podemos agrupar estes zeros e uns em conjuntos, em memórias, e depois, com os instrumentos certos, podemos ir lá buscar aquilo. E para nós entendermos um bocado a dimensão da informação, nós podemos dizer que num megabyte nós temos por exemplo, os Lusíadas cabem num megabyte. São 1024 vezes 8 bits, zeros e uns. Este número. Ali podemos pôr os Lusíadas lá dentro, os Maias do Essa de Queiroz, um romance cabe lá dentro. Isso em termos de informação do mundo, vamos chamar isso uma formiga. Uma coisa pequenina. A informação que está no genoma humano
que eles já leram, o que está nos genes do ser humano, equivale a 1024 destes romances. Só a informação do genoma, dos genes que estão dentro do ser humano. Esta informação não está numa célula. Não é do tamanho de uma célula. Está dentro da célula, está dentro do núcleo da célula, está em todas as células, tem este nível de informação. Quando há um transplante e há rejeição, significa que todas aquelas células que foram lá metidas de novo, desse transplante, o corpo não reconhece a informação que está lá dentro e começa a rejeitar aquilo. É por isso que é preciso ver se há alguma compatibilidade primeiro, antes de fazer, não só em tamanho, mas acompanhar depois o processo, a ver se aquilo foi bem feito. A ver se o corpo não rejeitou aquilo. Porquê? Porque a informação é diferente. As células reagem umas com as outras a nível químico, a nível físico, através destas informações. E isso equivale a 1024 Lusíadas, vamos chamar assim. Só o que está dentro, não é de uma célula nossa, é o que está dentro de todas as células, ao nível que nem um microscópio normal consegue ver. Só aqueles microscópios muito, muito potentes é que conseguem abrir aquilo. Agora, continuando, vamos pôr estes 1024 formigas dá uma pessoa, vamos chamar assim. Agora, a quantidade de literatura produzida no mundo equivale a uma ponte, ao tamanho de uma ponte. Não é uma pessoa. A literatura produzida em todo o mundo é uma ponte de zeros e uns. Quantas formigas é que estão, quantos lusíadas é que são produzidos no mundo então? Faça as contas. Quantos milhões de lusíadas é que todo o mundo são produzidos ao ano? Faz aquela ponte. Agora, se formos ver todas as pesquisas nas bibliotecas académicas só nos Estados Unidos, equivale à Nova Zelândia, que é um país. Quantas formigas é que cabem na Nova Zelândia? Quantas lusíadas é que estão lá dentro? Só a produção de todas as bibliotecas dos Estados Unidos. E se formos ver 2/3 da produção anual de informação, teríamos o diâmetro do Sol. 2/3 da produção de informação ao ano equivale ao diâmetro do Sol em formigas. Equivale a esses lusíadas todos, do tamanho do Sol. E isto é o nível de informação que é produzido anualmente no mundo e cresce todos os anos. A quantidade de informação, seja notícias, seja vídeo, seja áudio, seja televisão, seja internet, tudo equivale a este valor astronómico. A informação que é gerada no mundo. Ora, antigamente, o que se fazia na China não aparecia cá. O que se fazia do outro lado do oceano não aparecia cá. Começaram a vir jornais, começou a vir um bocadinho. Apareceu a televisão, começou a vir outro bocadinho. Hoje acontece, se nós sabemos, se quisermos. Temos meios para isso, temos informação para isso. Foi aí que o mundo chegou. Hoje, em 1950, 2 cientistas descobriram a forma como o ADN do ser humano estava feito. Ou seja, 2 hélices entrecruzadas, e isto são ligações químicas aqui dentro, que tem, esta só se liga com aquela, esta só se liga com aquela. Isto foi descoberto em 1950. É relativamente recente. E hoje eles sabem já como é que tudo isto é formado, como é que isto vai dar um ser humano. Um ser humano surge disto. Metade vem do pai, metade vem da mãe. É assim, uma só. Tem informação para produzir um ser humano. Não é?
Este lado veio do pai, aquele veio da mãe, aquilo junta-se, faz um ser humano a partir daí. Agora, esta informação toda, eles estão a começar a estudar isto, eles sabem a deficiência X é por causa daquela que ficou corrompida. Eles sabem detectar onde é que está o erro genético a este nível. Isto aqui, só um grande telescópio, um grande microscópio industrial é que consegue aproximar-se disto. Não sei se há algum em Portugal. Deve haver um ou dois, deve haver mais. Para chegar a este nível. Mas lá neste nível está toda a informação que define uma pessoa. Tudo. Daqui surge todas as células do cérebro, todas as células da pele, o tamanho que a pessoa vai ter, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a forma, a cara, o rosto, em tudo daqui. Desta informação aqui. Tudo. E isto está, todas as células surgem da divisão da primeira célula. Junta-se um óvulo, junta-se o espermatozoide, faz uma célula, a partir daí surge uma pessoa. Todas elas têm esta informação. O nosso corpo está cheio deste bilhete de identidade. Em tudo. E os cientistas estão a chegar a este nível de informação. Na parte biológica. Na parte tecnológica, eu já vi algumas fotografias, no tempo que se inventou a lâmpada, eles tinham o primeiro equipamento eletrónico, era assim. Agora assim eles metem trilhões de equipamentos eletrónicos lá dentro. Trilhões. A internet vem daqui. Isto é o centro da Google. Eles chamam isto a casa da internet. Aqui passa as pesquisas que nós fazemos, os e-mails que mandamos, vai tudo aqui. À velocidade da luz. Vai lá, vai para o destino. Eles têm estes centros de bilhões de dólares feitos para essa transmissão dessa informação. Para que essa informação que nós vimos, do tamanho do Sol, que é produzida a nível anual, passa por aqui. Um armazém, enchem aquilo de computadores lá dentro e está a trabalhar dia e de noite. As notícias chegam no imediato. As notícias são transmitidas por todo o mundo no imediato. Nós sabemos exatamente o que está a acontecer noutra parte do mundo, porque eles têm lá uma câmara, mandam aquilo para um satélite e o satélite manda para aqui, com um atraso depende da distância, de segundos. Depende da distância, mas de segundos. E nós temos informação em vídeo, a cores, em alta definição. Se quisermos, é só ligar, compra uma em casa, meta lá, liga lá o TDT, liga o comando, está lá. O que está a acontecer no outro lado do mundo, a cores, com uma diferença de segundos, em alta definição. Está lá. É o nível de informação a que nós chegamos. É a quantidade de informação do mundo em que nós vivemos, onde chegamos. Há algum tempo atrás, o petróleo estava a $120 o barril. As reservas que são conhecidas no mundo são de 300 milhões de barris, que é conhecido, que se sabe que existe. Ou seja, fazendo as contas, isso dá 36 mil milhões de dólares para países produtores receberem. Isto é, o que a Terra tem de petróleo e que vai dar rendimento, que se sabe, a países produtores. Rússia, Estados Unidos, países do Médio Oriente e os seus proprietários. Isto reflete-se em pagamento de juros como
1,8 mil milhões. Pagamento de juros, 1,8 mil milhões. Ora, sabe-se que 65% da receita da Rússia deve-se à venda de petróleo e gás natural. Ou seja, 65% da receita da Rússia em $120 por barril dava X milhões. Ora, o que é que aconteceu ultimamente? Aconteceu que de repente o petróleo caiu. Ou seja, qual vai ser o rendimento da Rússia em petróleo e gás natural? Vai ser metade. E porquê que isto aconteceu? Ninguém sabe muito bem. Foi a especulação. Foi aquilo. Foi as reservas não sei aonde. Será que foi? Eu não quero fazer doutrina aqui, mas temos aqui, desde 2013 até agora, o preço do petróleo. E o que é que tem acontecido desde setembro de 2014? De repente caiu. O que é que aconteceu desde setembro de 2014 com a Rússia, com os Estados Unidos, com as suas relações, com o que eles estão a fazer na Ucrânia? O que é que tem acontecido? Não é? Agora, o que era a 120 e gerava milhões com juros de 1,6 mil milhões, agora está a $50. Eu fui ver na sexta-feira à noite, estava a 55,20. Há uns dias atrás estava aqui, a 50. Em 1965, lembre-se que o profeta falou da parte financeira dos Estados Unidos e disse que eles estavam a pagar, a usar impostos de 40 anos depois. O dinheiro deles não tinha poder nenhum, era papel, não havia ouro correspondente. Em 1965, um presidente dos Estados Unidos começou a investir em programas sociais e meteu-se na guerra do Vietnã sem ter dinheiro para isso. Em 1970, por aí, o presidente Nixon acabou com a ligação entre dólar e o ouro. Ele terminou com isso. Ou seja, o equivalente a moeda já não valia o mesmo em ouro. Deixou de valer. Deixou de ter correspondência. E depois, nos anos 80, o presidente Reagan disse que esses déficits estruturais estarão lá sempre, na estrutura dos Estados Unidos. Sempre. Porquê? Porque a ligação rompeu-se. Então, todo o papel que eles façam não vale o mesmo. E tem aqui uma crónica da revista Forbes, que é provavelmente a revista mais conhecida de finanças e economia do mundo. É uma crónica que fala sobre esta separação que Nixon fez entre o ouro e o papel, a moeda, as notas, o dólar. Ou seja, ele escreveu isto em 2011 e fazia 40 anos. Ele diz que isso foi um grave erro de Nixon. E ele começa a dizer porquê. Ao comprometer esse elo de ligação entre o dólar e o ouro, foi um grave erro. Mais nenhum outro ato, mais nenhuma outra ação de Nixon teve um efeito tão profundo no povo americano. No final, ao romper essa promessa, ao quebrar essa promessa de que um dólar valia 1 a dividir por 35 de uma onça de ouro, que é o padrão que se usa. Uma onça são 28,3 gramas e o dólar valia 1 sobre 35 desse valor. Ou seja, se o ouro subisse, o dólar subia. Se o ouro descesse, o dólar descia, porque valia sempre esse equivalente. E isso arruinou a sua presidência, diz ele. E marcou o princípio dos piores 40 anos da história da economia da América. Alguém pode negar isso? Não. São os piores 40 anos. É verdade.
Toda a gente sabe. Ao libertar o governo dos Estados Unidos desse requisito de manter o dólar, o valor do dólar em relação ao ouro, e isso iria dar poder a homens e mulheres capazes, pensou Nixon, da Reserva Federal para usar política monetária para aumentar a prosperidade do povo americano. Então foi este o princípio que o fez tomar esta decisão. Desde que Nixon matou este padrão do ouro, a taxa de desemprego esteve sempre, em média, mais de 6%. E sofremos, na América, ele está a falar, sofremos as 3 piores recessões desde o final da Segunda Guerra Mundial. O crescimento económico também abrandou. E ele diz, o crescimento seria de 4% e desde aí tem sido 3% ou menos por cento. Ele diz, uma diferença de 1% neste crescimento económico não parece não ser muito, mas na verdade é a diferença entre prosperidade e austeridade. Não é? Uma taxa de crescimento de 3% cria empregos suficientes para os novos trabalhadores, aqueles que saem das faculdades, das escolas e começam a trabalhar. Chega para isso. Uma taxa de crescimento de 4% mantém uma alta empregabilidade e decresce a taxa de desemprego. Há uma grande diferença aqui. Aos 3% de crescimento, a economia dos Estados Unidos é cerca de 8 bilhões de dólares mais pequena do que seria se continuasse a experienciar o crescimento médio antes de Nixon romper esta ligação entre a moeda e o ouro, entre o dólar e o ouro. Isso implica que a classe média, o rendimento da classe média hoje, seria cerca de 70 mil, se tivessem mantido a ligação entre a moeda, o dólar e o ouro. Seria cerca de 70 mil dólares, quase 50% mais do que hoje é. Para além disso, se Nixon e os seus sucessores tivessem mantido a promessa de que um dólar valia 1/35 do ouro, um barril de petróleo hoje seria vendido por menos de 2,5 dólares. Há quantos é que estava? Há um ano? 120. Certo? Toda a noção de crise energética e as regulamentações intrusivas do governo que ditam a utilização energética estão baseadas na grande ilusão de que o preço do petróleo subiu mais do que 30 vezes. Quando, de facto, foi o valor do dólar que tem descido relativamente ao ouro. E o petróleo e o ouro são padrões. E se o dólar não segue esse padrão, e o dólar é a moeda com que se faz todas estas trocas comerciais, claro que o preço daquilo sobe, se o dólar desce. Claro. Perdeu o seu valor relativamente ao ouro, ao petróleo e todos os bens e serviços nos últimos 40 anos. Finalmente, desde que Nixon matou o padrão do ouro, o mundo sofreu 12 crises financeiras. Porque se todas estas relações são com o dólar, e estas coisas, petróleo e ouro, crescem tanto, todo o mundo vai sofrer com isso. Não é? Nós pagamos caro por causa do erro colossal de Nixon. E veja o que ele vai dizer agora. Qual é a solução? Mas este desvio odioso de um dólar saudável pode ser corrigido, diz ele. O país e o mundo espera o líder político que verdadeiramente entenda que fazer o dólar a valer tanto como o ouro seja vital para a prosperidade, a segurança e a liberdade do povo americano. E seja quem pode, então, liderar o país e o mundo para diante num século XXI com o padrão do ouro.
Agora, e quem é este líder que eles estão à espera? Quem é? Quem é que falou de voltar ao padrão do ouro? Quem é que falou em voltar ao padrão do ouro e que o dólar perderia todo o seu valor voltando ao padrão do ouro? Quem é o líder que ele está a falar? De que o século XXI tanto espera? De que o mundo e os Estados Unidos tanto esperam? O profeta disse, é o Papa. É lá que está o ouro. E pedindo isso, todo o mundo fica nas mãos dele. Amém? Todo o mundo fica nas mãos dele. O profeta disse, há duas soluções. Ou muda-se a moeda, eles não vão fazer. Ou passam então a ouro, outra vez. Agora, no tempo do profeta isto estava a acontecer. Quem é que fez isto? Foi nos anos 70 que isto aconteceu. Este rompimento entre o ouro e a moeda, lá nos Estados Unidos. Foi nos anos 70. Em 65 era prosperidade. Os Estados Unidos estavam em prosperidade já desde o fim da Segunda Guerra. Mas o profeta viu mais além. E ele alertou-nos para esta situação. Amém? E há todo o tipo de sinais, diz o profeta. Sinais nos céus, sinais temíveis, discos voadores. O Pentágono olha para eles, não sabe o que são. Todo o tipo de sinais, o mar a rugir, ondas, perplexidade do tempo, a angústia entre as nações, todas estas coisas, terremotos em diversos lugares, o homem a correr de um lado para o outro, o conhecimento a multiplicar-se, todas estas coisas que ele disse, grande angústia, como Cristo seria colocado fora da sua igreja nos últimos dias. Na era de Laodiceia temos isso. Todas estas coisas são sinais falados por Deus. Toda esta informação, todo este conhecimento, toda esta crise são sinais falados por Deus. Olhe para esses sinais no céu. Há uns tempos eu mostrei aqui um diagrama. 4 luas de sangue, 2 eclipses, tudo a calhar em datas de festas do Antigo Testamento. Tudo a calhar em datas de Israel, de festividades. Amém? Tudo a calhar. São sinais importantes para nós. Amém? Sinais no céu, a angústia entre as nações. Isso já vem crescendo há décadas. Este dia em que estamos a viver é um dia sem paz e sem descanso em lado nenhum. As pessoas correm de um lado para o outro em busca daquilo que podem estar à procura. Quase toda a gente consegue obter seguidores. Não importa o que ensinem ou o que pensem, alguém vai ouvi-los. E é um dia de que os profetas falaram. As pessoas, quando têm fome, comem qualquer coisa. Eu penso que os verdadeiros ministros do Evangelho têm de andar por todo lado, têm de dar às pessoas a coisa certa, alimento no tempo certo. Amém? As pessoas precisam de alimento. E onde é que elas vão buscar alimento? Não é a árvore da vida, é a televisão, é a internet. Amém? É lá que as pessoas estão a ir buscar. Por isso é que o mundo está a refletir isso. Por isso é que o mundo, a moda reflete o que lá passa. As pessoas falam o que ouvem lá. As expressões vêm das novelas de lá, vêm dos filmes que passam lá. As pessoas importam tudo isso. Importam essas coisas. Porque é lá que se estão a alimentar. É o mais natural. A natureza humana funciona assim. Quando uma pessoa nasce num meio em que os pais falam palavrões, é o mais natural que essa criança comece a falar também. No meio em que se fala mal, cresça lá, é natural que faça isso. Até entender que se calhar não é o melhor para ela. Até entender que se calhar não é a melhor situação. Uns chegam a esse entendimento, outros não. Com a nossa vida foi a mesma coisa. Nós se calhar crescemos, alguns de nós, num meio de obscuridade religiosa, num meio de opressão de ditadores. Mas se calhar chegamos a um ponto em que vimos
que se calhar não era o melhor para nós, em que se calhar havia mais algo, e crescemos para lá disso. Amém? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Então, o são alimento, a sã doutrina, é para nos fazer crescer na nossa fé e nos impedir de ser levados em roda, daquilo que o profeta estava a dizer. As pessoas precisam, que têm de ser alimentadas com alguma coisa. E se a pessoa não tiver um conhecimento forte, vem qualquer coisa e seguem. Amém? Há pessoas que tudo o que ouvem na televisão é verdade e começam a dizer aquilo porque disseram na televisão. É verdade. Tem que ser verdade. Nessa formação que eu tive, tantas empresas como os formadores disseram: quem é que tem televisão? Toda a gente a levantar os braços. Eu não levantei. Deitem-na fora. Atirem-na pela janela. Convençam, se vivem com os pais, convençam os vossos pais a deitá-la ao lixo. São da mensagem? Não. Não são. Mas porquê que eles disseram isso? Porque o que lá passa é um reflexo que eles querem colocar nas pessoas. Eles querem que as massas falem aquilo. Eles querem que as pessoas se vistam assim. Eles querem que as pessoas falem daquilo que está lá a ser dito. E eles têm estratégias para pôr as pessoas a comportar-se assim. Agora, qual é a árvore de onde eles vêm? Que tipo de comida é que eles estão a dar às pessoas? Que tipo de alimento é que está a ser dado a quem olha? Mensagem é um super sinal. Mas veja agora o que aconteceu de repente. Há 6.000 anos que é o mesmo homem. Mas aqui mesmo, nos últimos 50 anos, ele passou de um cavalo e de uma carroça para um jato ou um foguete. Porquê? A Bíblia disse que eles iriam correr de um lado para o outro nestes últimos dias. E o conhecimento se multiplicaria. É um sinal do tempo do fim. É um sinal de que estamos à porta. Amém? A mensagem do tempo do fim vai revelá-la, a última era da igreja. O mistério, coisas a que o mundo da igreja fecha os olhos. Diz, não faz sentido. O mistério de quem Jesus Cristo era. Não uma terceira pessoa, mas a pessoa de Deus. Todos estes mistérios de Deus serão revelados, porque foi escrito aqui neste livro e revelado para a geração do fim. Não podem mais ver isso nos seminários, nas denominações, como os judeus não podiam ver Jesus sendo o Messias. A mesma coisa. Cegos da mesma forma. Não admira que pensem que você está louco, porque há um poder e uma visão atrás disso. Uma palavra de Deus que foi revelada para colocar a igreja em ordem para o rapto e para ir para casa. Sim, muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. Amém? Então, para além dessa informação, para além desse conhecimento, também os mistérios seriam abertos. Para quê? Para colocar a igreja pronta para o rapto. Amém? Porque Deus quer uma igreja madura, uma noiva sábia. Amém? Entendida, que o conheça, que saiba o que Ele quer. É o que o noivo quer. É que a noiva o conheça o seu coração, conheça os seus desejos, saiba o que Ele quer. Saiba agradá-lo em tudo. Amém? Salmos 119. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondia no meu coração. Guardei esse conhecimento. Guardei essa fé. Guardei esse firme fundamento. Para quê? Para ser mais inteligente que os outros na igreja? Não. Para ser um homem muito entendido? Não.
para não pecar contra Deus. Amém? Porque o que desagrada a Deus é um coração que não o conhece, que não sabe o que é que há de fazer para agradar a Deus. Como é que se pode agradar a Deus sem conhecer os seus estatutos, sem o conhecer a Ele? É impossível agradar a Deus sem ter fé. Ou seja, sem ter a revelação de quem Deus é, sem conhecer o Senhor. Amém? Escondi a tua palavra no meu coração. Amém. Lembrando-nos outra vez da palavra ciência. Até que todos, diz Paulo, todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Amém? À medida da estatura completa de Cristo. É isso que Deus procura. O conhecimento veio para nos dar essa fé pronta para o rapto, pronta para ir para casa. Amém? Pronta para isso. Então, todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Lembre-se o que o irmão da Alemanha, quando esteve aqui, que ele disse. Ele leu o profeta a dizer: quer ter uma relação com Deus, quer conhecer Deus, quer ser fiel à palavra de Deus, o que é que eu faço? Ler a palavra todos os dias e orar. Amém? Ler a palavra todos os dias e orar. Não é difícil. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé, Efésios 4, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. O mundo está a rodar a uma velocidade muito grande. O mundo está a passar por coisas que os nossos antepassados nunca viram. Mas isso está a cumprir a Escritura. E se nós entendermos isso, relacionamos as Escrituras, então sabemos que o fim tem de estar muito próximo. O fim tem de estar próximo, se isto está a acontecer assim. E lembre-se, a nossa relação com Deus começa com isso. Criar em nós esses hábitos. Ler a palavra todos os dias. Orar todos os dias. É um hábito. Ao fim de algum tempo, nós já estamos habituados a fazer isso. O nosso dia já não passa sem isso. Pode ser difícil a começar, mas em pouco tempo o corpo humano funciona assim. Nós temos é de conhecer um pouco a nossa natureza. Isso vai passar a fazer parte do nosso dia. Nós vamos ter sempre tempo para isso, porque o nosso dia está com isso lá incluído. E as nossas 24 horas vão chegar para isso também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos dar graças agora por Tu nos teres permitido, Senhor, descobrir mais um pouco da Tua palavra. Neste dia em que as pessoas não têm tempo para nada, nós temos tempo para Te servir. Nós temos tempo para estar na Tua casa. Nós temos tempo para pensar nas Tuas coisas, Pai. Senhor, nós queremos agradecer por Tu nos teres guardado, Pai, ao longo do nosso caminho. E nada da árvore da ciência do bem e do mal nos é atrativo para nos fazer largar a árvore da vida, Jesus Cristo. Nada, Senhor, do mundo nos é atrativo que nos faça largar a Tua palavra. Mas isso não somos nós que somos bons. Isso não é as nossas capacidades. Senhor, isso és Tu pela Tua graça, Pai. E nós, olhando o nosso mundo, o mundo à nossa volta, isso nos faz humildes, Pai.
reconhecer que verdadeiramente Tu nos escolheste para algo grande, Senhor. E nós estamos aqui para nos submeter à Tua vontade. Nós estamos aqui para derramar o nosso coração, agora, Pai, abri-lo a Ti, para que Tu possas ser o Senhor das nossas vidas, para que Tu possas ser o nosso guia, o nosso orientador. E nós queremos que nada, Senhor, será capaz de nos desviar da fé que Tu nos tens dado. Nada, Senhor, se Tu colocaste a fé, se não é fé intelectual, se não é algo criado pelo homem, Senhor, vai dar fruto, prosperará. Senhor, nós queremos entregar em Tuas mãos o resto do nosso dia, Senhor. E que de agora em diante, Pai, possamos, Senhor, olhar o mundo, as coisas do mundo, sabendo que isso apenas representa que estamos próximos. A quantidade de coisas que há no mundo, a quantidade dessa informação, Senhor, apenas mostra que estamos perto. E, Senhor, permite-nos então também usar essas ferramentas que estão ao nosso dispor para a Tua obra. Permite-nos usar isso. Permite-nos ser eficazes nessas coisas, para que possamos levar o Teu nome ainda mais além, para que possam almas conhecer o Teu nome, pelas ferramentas que Tu tens colocado à nossa disposição. Senhor, confiamos agora que Tu nos guiarás, Pai, no nosso caminho, na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém. Vamos cantar?